Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um GoAutoVlog. Hoje vamos voltar um pouco no tempo, mas é um vídeo de impressões ao guiar diferenciado. Nós vamos falar a respeito do Chevrolet Astra GLS com motor 2.0 MPFI e transmissão manual de 5 marchas de 1995. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que participem daquela área comunidade, que ali nós falamos a respeito dos carros que nós iremos testar, dos carros que nós já testamos e também de curiosidades automotivas em geral. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Aqui toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Bom, então esse Astra já é bem idoso, né? Bom, o Astra chegou aqui no Brasil em 1995, no boom das importações e também por conta de uma taxa de importação que tinha caído muito, né, ali no final de 1994. Então essa primeira geração ela chegou para aumentar um patamar que não existia na linha Kadett, que era o de um hatchback com 5 portas. E um hatchback que fosse de frente, bater de frente realmente com um Golf e com um tipo que tinha essa opção de carroceria, né, de 5 portas. Ele só vinha nessa versão GLS e existiam 2 pacotes, né, que era o básico, que já vinha com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, espelhos elétricos, né? E também tinha a versão GLS topo de linha, que vinha com airbag também, não tinha ABS. No caso do airbag era até curioso, porque esse carro vinha da Bélgica, para quem não sabe, era o Astra belga, e o airbag ele mantinha o símbolo da Opel, né? Que é a fabricante dele lá na Europa. Eles nem se davam ao trabalho de fazer uma almofada nova, né? Mantinham a almofada da Opel aqui no Brasil. E até que não são muito poucas unidades não que você acha desse veículo com airbag. E também ainda tinha a opção da Astra SW, né? Que era a perua do Astra, essa, coitada, caiu em desgraça, que você praticamente não acha mais nenhuma que tenha resistido, né? Por ser um carro utilitário, né, e prático, acabou sendo utilizado de forma muito intensa e acabaram se destruindo com os anos, né? Mas o Astra é um carro muito bom de dirigir ainda nos dias de hoje. Ele é uma evolução do Kadett, né? Da última geração do Kadett, foi exatamente a geração que substitui o Kadett na Europa e no mundo. A direção dele é hidráulica, mas ela é relativamente leve na hora de você fazer manobras, tá? Parado. Mas ela tem um fato que eu acho muito bom, que é quando você chega na estrada, tá acelerando o carro, ela tem o peso correto, você se sente muito firme. É um carro com um coeficiente aerodinâmico excelente. Por quê? Primeiro por conta do desenho da carroceria dele, né? E na época, né, na década de 90, o coeficiente aerodinâmico era um negócio super valorizado, todo mundo queria saber, né? Para aumentar a eficiência dos motores. Hoje é exatamente o oposto, né? Você tem carros que parecem uma parede, né, que tem uma aerodinâmica muito ruim. O Astra não, o Astra é um carro que flui muito bem, e com isso ele consegue ter uma aceleração maior, com mais facilidade e gasto de potência menor, e uma velocidade máxima também maior, por conta da aerodinâmica melhor. E um consumo também melhor. Para vocês terem uma noção do tratamento da questão aerodinâmica do Astra nessa época, é só você olhar como é que os vidros dele, os vidros laterais, são montados. Eles são rentes à carroceria. Então você tem menor arrasto aerodinâmico. Então é muito bem feito, tá? E ainda tem aquele mini aerofóliozinho. E uma característica que eu acho muito charmosa no Astra é que ele ainda mantém uma antena elétrica na traseira, né? Na época que já estava começando a moda de ter aquela antena no teto, né, na traseira, o Astra ainda teve a antena elétrica ainda na traseira. Então era diferenciado de você ver ele com ela erguida, né? Falando em termos de mecânica, bom, não tem nem que falar muito. É a mecânica do Monza, né? O Família 2, só que com uma injeção Bosch digital multiponto e catalisador. Ele gera 116 cavalos, em torno de 17,3 kgfm de torque, em torno de 2.800 RPM. Ou seja, é um carro com muito torque em baixas rotações, que empurra muito bem uma carroceria que é relativamente leve, pesa pouco mais de 1.000 kg, e faz o carro ter um 0 a 100 aí na casa dos seus 10,9 ou 11 segundos. Ou seja,
O Astra, se você achar um Astra muito bem cuidado, você com certeza vai andar junto com os hatchbacks médios dos dias atuais, tá? E ainda digo mais, esses SUVzinhos compactos você vai andar mais do que eles. Pelo menos em termos de aceleração, ele é muito bom. E também ele mantém a velocidade com muita tranquilidade na estrada, por conta dessa questão aerodinâmica. Você gasta menos potência e você consegue ter um consumo menor. Em termos de consumo no ciclo urbano, com o ar-condicionado ligado, eu obtive médias de 8,5 km por litro de gasolina, que eu considero adequado para o tamanho do motor e a época do carro. E na estrada eu cheguei a 15,9 km por litro de gasolina, a 110 km por hora, em torno de 2.900 RPM, com o ar-condicionado ligado. Principalmente a média de estrada reflete muito bem essa questão da aerodinâmica dele, porque ele desenvolve velocidade com muita tranquilidade, tá? Você não sente aquele carro preso, né? Como acontece com outros carros antigos. É um carro que vai muito solto, que ele tem torque nas subidas fortes, né? A 100 km por hora ele está em torno de 2.600 rotações por minuto, que é adequado. É silencioso por dentro, tá? Apesar da idade, estamos falando de um carro de 24 anos. Vocês devem estar pensando, o que eu estou fazendo um vídeo de impressões após guerra de um carro de 24 anos? Vocês vão entender no final. A única falha do Astra na época, quando comparado com o Monza, principalmente com o Monza e com o Vectra, não contra o Cadete, que o Cadete não tinha, nem a Ipanema, é a falta de encostos de cabeça no banco traseiro e também a falta de opção de ele ter freios do tipo ABS, que o Cadete oferecia, o Monza oferecia, o Vectra oferecia e o Astra não ofereceu. Eu acredito que isso tenha sido uma falha na época, mas também foi por muito pouco tempo. Ele só chegou entre 95 e 96, depois ele parou de ser importado. Aí ele só veio a ser fabricado aqui no Brasil em 98, na nova geração, que foi a geração que nós tivemos aqui no Brasil até 2012. No mais, é um carro de dinâmica exemplar, como todo Chevrolet da época, né? Discípulo de Monza, então você já espera um carro muito macio e muito instável em curvas, que você sente uma precisão na direção muito grande, apesar de ela ter uma tendência não, é típico da época, né, e também de um projeto que vem desde a época do Monza, um pouco menos desmultiplicado. Você vira um pouco mais o volante do que você está acostumado nos carros dos dias de hoje, né? É aí que você começa a ver que esse Astra não é um carro tão moderno quanto o dos atuais, né? Mas o restante é muito bom, tá? Os comandos dele são fáceis, acessíveis. Ele tem uma espécie de computador de bordo, mas não é computador de bordo, é aquele que mostra a data, a temperatura externa, e é interessante aquilo no painel, né? Uma adição a mais para a época. Né? O painel tem conta-giros, né? Que não é uma coisa que não é tão comum para os anos 90, né? Num carro intermediário. Mas eu acho que ele vale muito a pena. O grande calcanhar de Aquiles desse carro, desses Astras dessa época, são as peças de acabamento e lataria. Primeiro que ele, apesar de ele ter até vendido relativamente bem, em torno de 20 mil unidades para a época, hoje é difícil você ver e você encontrar peças novas de acabamento e de lataria. Então, se você sofre alguma colisão, impreterivelmente você acaba dando uma perda total no carro, né? Você não tem muito o que fazer num caso desses. Você não vai encontrar as peças para ele, em termos de faróis, portas, vidros, é uma coisa muito complicada. E o acabamento interno também é complicado pelo mesmo fator, que não é mais fabricado há muitos e muitos anos. Então, às vezes, quando você acha até uma peça do interior, ela custa os olhos da cara. Em termos de suspensão, é muito tranquilo, é muito suave, tá? Em termos de valor de manutenção. Mecânica nem tem que dizer, né? Mecânica é muito barata, é a mecânica do Monza. É a mecânica do Monza que vem desde 82 até 2016, então você não tem nenhuma complicação, nem nada que seja muito específico. Talvez a única especificidade que a gente possa citar aqui é a injeção, porque é uma Bosch já de sistema digital multiponto. Mas também não é nada assim, nenhum bicho de sete cabeças. A injeção desses carros que era mais complicada era a Bosch Motronic, que era utilizada anteriormente no Cadete GSI e no Monza Classic SE, que ela não era digital, né? Era um sistema analógico, então ele era bem complicadinho. Esse sistema do Astra já é bastante tranquilo de você mexer, ainda nos dias de hoje. No mais, por que eu fiz esse vídeo? Bom, a gente pensando que está num país em uma crise muito grande,
Você que está querendo ter um primeiro carro e não quer ter dor de cabeça com manutenção, que é um carro que ande bem, que ofereça um kit de dignidade completo, que é ar, direção, vidros, travas e espelhos elétricos, o Astra pode ser uma baita opção. Por quê? Ele é mais desvalorizado do que o Cadete, é mais desvalorizado do que o Monza e do que o Vectra. Então você encontra esses carros partindo ali da faixa dos 6 mil e num estado excelente você vai achar ali na faixa dos 10 mil reais. Ele vale muito a pena como um segundo carro porque ainda hoje ele ainda consegue ser um carro confiável. Tá? É um carro com uma mecânica bastante tranquila para você usar no dia a dia e que você não vai ter grande dor de cabeça. Então eu acredito que vale muito a pena para você que está querendo ter um carro assim, você não está tendo uma possibilidade muito grande para comprar um carro mais recente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que com o tempo eu arranjo e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!